Olá, amados em Cristo, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos de volta. Hoje nós daremos prosseguimento ao nosso estudo sobre a essência da verdadeira adoração, face a face com Sua Majestade. Na nossa terceira aula, nós estaremos introduzindo o estudo sobre os atributos de Deus. A nossa aula hoje, ela vai constar dois dos atributos de Deus, o Deus imutável e o Deus onipotente. Antes de iniciarmos o assunto propriamente dito, eu gostaria de fazer uma introdução com vocês. Nós sabemos que existe muita desconfiança entre as nações e há também, da mesma forma, desconfiança entre as pessoas. Em nossos dias, nós estamos bem longe de confiar em alguém. As pessoas estão aprendendo a não confiar em ninguém, senão em si mesmas. Percebendo por experiência própria que a confiança é uma virtude enganosa. As promessas geralmente pouco ou nada significam e a mentira tem se tornado comum em nossa sociedade. Em meio à confusão que a mentira e a desconfiança sempre trazem, as pessoas procuram algo ou alguém em quem elas possam confiar. Muitos depositam a sua confiança nos deuses das religiões feitas pela mão humana. Alguns colocam a sua confiança naqueles que se autodenominam curandeiros, falsos mestres que estão sempre ao nosso derredor para roubar o coração, a confiança e o dinheiro das pessoas. Falsos mestres que enganam e são enganados hoje são abundantes. Existem professores com altas credenciais acadêmicas, de seminários de prestígio, que pregam filosofias e teologias heréticas. Além disso, muitas pessoas vão a igrejas que alegam ensinar sobre Cristo, mas que de fato negam a verdade. Em consequência disso, as pessoas não aprendem coisa alguma sobre Cristo, sobre o Cristo verdadeiro, o Cristo das Escrituras. Diante de tantas mentiras, diante de tantas decepções que nos rodeiam, há uma pergunta que nós temos que fazer: em quem podemos confiar? A resposta é muito clara. A única pessoa em quem podemos confiar sem reservas é Deus, é o nosso Deus. Por causa do seu caráter, ele não pode mentir. Tito, capítulo 1, versículo 2, diz o seguinte: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Então, tudo que ele diz ou faz é absolutamente verdadeiro. Ele não pode contradizer a si mesmo, e quando ele faz uma promessa, não pode fazer outra coisa senão cumpri-la. Ele nunca se desvia da sua vontade ou da sua palavra. Por isso que temos que atentar para que todas as nossas orações, os desejos do nosso coração, os pedidos que fazemos a Deus, eles têm que estar em conformidade com a sua palavra, porque o Senhor nunca irá contra a palavra dele, contra a vontade dele. Porque Deus, ele é digno de confiança. Podemos ter a certeza de que ele sempre é fiel para com seus próprios filhos. É por isso que podemos confiar nele, não importa o que aconteça. Somente Deus traz salvação, e não qualquer coisa que uma pessoa possa fazer. Deus se propôs a amar os seus e nada pode violar esse plano. Quando ele planeja seus propósitos soberanos, ele os executa. Seus planos nunca falham porque ele é fiel à sua palavra. O escritor de Hebreus diz no versículo 18, diz o seguinte: há duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta. A palavra grega para imutáveis, ela era usada em relação a resoluções. Ou seja, uma vez que uma decisão era devidamente tomada, a resolução não podia ser mudada por ninguém, a não ser por aquele que a tomou. Então, quais são as duas coisas imutáveis a que esse versículo de Hebreus se refere? Há duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta. São a promessa e o juramento de Deus. Deus, ele declarou que ambas as coisas eram imutáveis, até ao ponto de arriscar a sua própria reputação. Sua vontade não pode ser mudada, invertida ou alterada. A verdadeira adoração
não consiste em rituais ou práticas exteriores, como sacrifícios, holocaustos, liturgias formais, mas ela se fundamenta na questão crucial de conhecer e amar o Deus verdadeiro. O conhecimento do Deus verdadeiro, então, provê uma intimidade da adoração aceitável. Quando nós pensamos em idolatria, normalmente nós imaginamos alguém, um homem, um pagão primitivo numa cabana de barro que se curva para um pequeno Deus no chão, ou visualizamos um templo pagão bem construído, adornado com incenso fumegante. Mas a idolatria, ela vai muito além da feiura de um simples falso Deus. A idolatria também é ter a respeito de Deus pensamentos que não sejam verdadeiros ou que não lhe correspondam. Então, assim, muitos cristãos, muitos evangélicos hoje, né, que pessoas que buscam uma religião, elas são culpadas de idolatria. Conforme Salmo 50, 21 diz o seguinte: na verdade, pensavas que eu era como tu, mas eu te interrogarei e colocarei tudo na tua presença. Então, assim, os cristãos de hoje, eles rebaixaram Deus ao nível deles, roubando-lhe a majestade e a santidade. E isso é tão idólatra quanto adorar uma pedra. O pensamento deles a respeito de Deus procede de sua imaginação e não tem nada que ver com quem Deus realmente é. A verdade fundamental na adoração é a compreensão que o adorador tem de Deus. Nós podemos compreender verdades a respeito de Deus porque ele se revelou a nós, não apenas em sua criação, mas sim mais especificamente em sua palavra. E é nosso dever compreender exatamente a sua autorrevelação. É também uma das maiores promessas das Escrituras que aqueles que buscam ou encontrarão. Salomão escreveu em Provérbios, no capítulo 2, nos versículos 3 a 5, sim, se clamares por discernimento e levantares tua voz por entendimento, se o buscares como quem busca prata e o procurares como quem procura tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Nós entramos em dificuldade quando nós tentamos tornar Deus parecido demais com o que conhecemos. Nós temos uma visão limitada e quando nós tentamos trazer Deus para a nossa visão limitada, nós cometemos idolatria. Quando nós usamos símbolos humanos para descrever Deus, precisamos nos lembrar de que Ele é o padrão supremo, infinito e não a cópia. Nenhuma metáfora pode explicar totalmente Deus. Nós vivemos num mundo tão oposto a Deus que quase sempre nos resta compreender quem Deus é dizendo quem Ele não é. Por Ele ser diferente de tudo o que entendemos. Quando dizemos que Deus é santo, queremos dizer que Ele não tem pecado. Não conseguimos conceber a essência da santidade absoluta. Tudo o que temos experimentado é pecado. A natureza humana é pecaminosa. Nós não conseguimos compreender a eternidade ou o infinito, mas compreendemos limites. Por isso dizemos que Deus não tem nenhuma limitação. Outra dificuldade em compreender Deus é que os atributos de Deus que conhecemos não são todos os que existem. Um atributo de Deus é qualquer coisa verdadeira em relação ao seu caráter. É claro, uma vez que Deus é infinito, deve haver uma verdade infinita a respeito dele. Mas uma coisa é certa, quando chegarmos ao céu, Deus será muito mais para nós do que ele é agora. Embora nunca venhamos a compreender plenamente a infinita riqueza dos seus atributos, ele aumentará a nossa compreensão e nossa capacidade para experimentá-lo. Paulo escreveu em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 12, porque agora vemos como por um espelho, de modo obscuro, mas depois veremos face a face. Agora conheço em parte, mas depois conhecerei plenamente, assim como sou plenamente conhecido.
Então vamos falar da primeira característica, do primeiro atributo de Deus, que é Deus é imutável. Em primeiro lugar, a Bíblia ensina que Deus ele não é suscetível de mudança. Ele é imutável e inalterável. A passagem do Salmo 102, nos versículos 25 a 27, diz o seguinte: Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles envelhecerão como uma vestimenta, tu os mudarás como roupa. E assim ficarão, mas tu és o mesmo, e teus anos não terão fim. Em Malaquias, no capítulo 3, no verso 6, diz o seguinte: Pois eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois destruídos. Então Deus explicou ali as suas razões para não destruir por completo os filhos desobedientes de Jacó. Tiago também registrou no capítulo 1, versículo 17, o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus não muda. Quando dizemos que Deus não muda, nós queremos dizer que ele nunca muda o seu caráter ou a sua vontade. Números 23, 19 declara: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus pode, entretanto, decidir reagir de forma diferente às várias reações humanas. Por exemplo, Deus ordenou a Jonas que ele pregasse na cidade de Nínive para que ela se arrependesse, né? Então, Deus dá uma ordem a Jonas: vá à cidade de Nínive e pregue que ela será destruída por causa do seu pecado. Mas a gente vê que, vocês conhecem a história, né? Tudo que aconteceu com Jonas, a resistência dele. Mas depois que ele foi e pregou para a cidade de Nínive, nós vemos que toda a cidade se arrependeu. E a Bíblia diz o seguinte em Jonas 3,10: Deus arrependeu-se do castigo que lhes enviaria e não o executou. Então, em vez de destruí-los, Deus os abençoou. Aí eu te pergunto, Deus mudou? Não foi Deus que mudou, foi Nínive que mudou. E Deus reagiu ao arrependimento deles com uma bênção, o que é perfeitamente consistente com a sua natureza imutável. Então, ele não se alegra quando ele tem que aplicar um julgamento. Deus não se alegra com a morte do ímpio, não se alegra com a destruição do ímpio. Ele não tem prazer em aplicar a justiça e o julgamento. Mas 2 Pedro 3,9 diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, a natureza imutável de Deus é a mesma, ele não muda, né? A palavra dele é real. Então, a palavra dele diz que haverá um momento de julgamento, que haverá um momento do fim, mas ele nos dá a opção de, até aquele momento, nós decidimos nos arrepender e nos voltarmos para ele. Então, é as nossas decisões, as nossas atitudes, as nossas mudanças que mudam as atitudes de Deus para conosco. Não a sua vontade, não muda a sua vontade e o seu caráter, mas muda a decisão de julgamento, a decisão de dar uma bênção, né? Então, é nesse sentido. Significa que Deus, ele reagiu à iniquidade humana com tristeza e mudou seu tratamento de acordo com o comportamento dos seres humanos. A sua vontade nunca mudou. Ele nunca mudou o seu curso. Jeremias 13:17 diz o seguinte: se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em lugares ocultos por causa da vossa soberba. E amargamente chorarão os meus olhos, e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Então, a imutabilidade de Deus o separa de tudo, porque tudo muda. O universo todo está mudando, as galáxias nascem e morrem, até o Sol está se apagando lentamente. Nosso mundo está em uma mudança constante, as estações mudam, nós envelhecemos e morremos, e do começo ao fim, tudo o que conhecemos é mudança. Deus não.
Conforme diz Hebreus 13:8, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu gostaria de falar com você sobre a bênção da imutabilidade de Deus. O fato de Deus não mudar é uma grande fonte de conforto para os crentes, para os cristãos, os filhos verdadeiros de Deus. Isso significa que seu amor é eterno, né? Então, seu perdão é eterno, sua salvação é eterna, sua promessa é eterna. Em Romanos 11:29, Paulo escreveu: porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Deus, ele não muda a sua promessa. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. 2 Timóteo 2:13. Se a nossa fé diminui, Deus não muda em relação a nós. A segurança da salvação, então, é baseada no caráter imutável de Deus. Ele nos deu a salvação. Cristo conquistou a salvação. Se você crê em Cristo, então você é salvo, né? Você ter menos fé, você ter mais fé, não muda a salvação, o decreto que Deus deu da salvação para as nossas vidas, né? Já para o descrente, entretanto, saber que Deus não muda pode ser apavorante, porque Deus disse que a alma que pecar, essa morrerá, e ele não mudará seu decreto. A sua palavra diz que o salário do pecado é a morte, e isso será tão verdadeiro no julgamento final quanto era ao ser escrito. Então, embora Deus expresse um divino senso de tristeza na execução do seu juízo, ele não hesita de forma alguma e não suaviza sua posição sobre o pecado. A Bíblia diz no Salmo 119:89, Senhor, tua palavra será firmada para sempre nos céus. Então existe uma palavra que, se não se arrepender, se não voltar atrás, se não mudar as suas atitudes, se não se arrepender e aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, então o salário do pecado é a morte. Então você terá a morte eterna e Deus não vai mudar a palavra dele. Agora, para os cristãos, para os crentes que aceitaram a Cristo, se você aceitou e você entregou sua vida para Cristo e você deixou sua vida de pecado e hoje você vive uma vida de santidade, então a mesma palavra imutável existe para você. Pela graça sois salvos e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, para os cristãos a salvação, para os ímpios o julgamento. Então a palavra de Deus é imutável e não mudará. Segundo atributo de Deus, Deus ele é onipotente. Então a palavra todo-poderoso, ela é usada 56 vezes na Bíblia. É sempre empregada em referência a Deus, nunca a outra pessoa. Então assim, Deus ele é todo-poderoso ou onipotente. Não há nada que ele não possa fazer. Essa é uma ideia desconcertante. Não há limites para o seu poder, não há limites ao seu poder. Deus ele pode fazer uma coisa tão facilmente quanto pode fazer outra. Não é mais difícil para Deus criar um universo do que é para ele criar uma borboleta. E ele tudo faz sem perder ou diminuir em nada a sua força. Isaías 40:28 diz: o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga. Deus nunca precisa ser reabastecido. Onde ele procuraria mais força? Não existe poder fora de Deus. Deus não somente ele tem o poder, mas também tem a autoridade para fazer tudo o que quiser. Embora Deus ele possa fazer o que quiser, a vontade dele é totalmente coerente com a sua natureza. É por essa razão, por exemplo, que ele não pode mentir e não tolerará o pecado. É também por isso, e ele mostra graça e misericórdia, o texto do Salmo 115:3 diz: mas o nosso Deus está nos céus e ele faz tudo de acordo com a sua vontade. Existem 4 áreas nas quais o poder de Deus pode ser visto mais claramente. A primeira área é na sua capacidade de criar algo do nada. O texto do Salmo 33:6 diz: os céus foram feitos pela palavra do Senhor
e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. O versículo 9 acrescenta: pois ele falou e tudo se fez. Ele mandou e logo tudo apareceu. Romanos 4,17 diz que ele chama à existência as coisas que não existem. Então ele criou tudo sem nenhuma ajuda e sem nenhuma matéria-prima. O universo veio à existência no momento em que Deus teve a ideia. O universo. Instantaneamente lá estava ele. A segunda área em qual nós podemos ver o poder de Deus é a sua capacidade de sustentar a criação. Hebreus 1,3 diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. A terceira área nas quais o poder de Deus pode ser visto mais claramente é na sua habilidade para redimir o perdido. O poder de Deus ele é claramente visível em sua habilidade para redimir o perdido. De fato, o poder de Deus é mais impressionante na redenção do que na criação. Porque na criação não houve oposição, nenhum demônio a ser subjugado, nenhuma demanda a ser silenciada, nenhuma morte a ser vencida, nenhum pecado a ser perdoado, nenhum inferno a ser fechado, nenhuma morte na cruz a ser sofrida. O que torna a redenção verdadeiramente surpreendente é que Deus chamou para si mesmo uma seleção de pessoas insignificantes e as fez confundir os que se consideravam sábios e os poderosos aos olhos do mundo. A primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, nos versículos 26 a 28, diz o seguinte: irmãos, observai o vosso chamado. Não foram chamados muitos sábios segundo critérios humanos, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas absurdas do mundo para envergonhar as sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que não são nada, para reduzir a nada as que são. Então, olha que interessante, que poderoso isso, né? A quarta área seria a sua capacidade de ressuscitar os mortos. Um dia, no final dos tempos, Deus ele ressuscitará dentre os mortos cada ser humano, seja ele justo, seja ele injusto. Jesus disse: não vos admireis disso, porque virá a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiveram feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiveram feito mal para a ressurreição da condenação. João 5, 28 a 29. Então, quem pode compreender a capacidade de trazer alguém de volta da morte? Todavia, Jesus fez isso várias vezes durante o seu ministério terreno, culminando com a sua ressurreição. Ele mesmo assim se tornou as primícias de todos os que ressuscitarão para a glória. E qual que é o significado da onipotência de Deus? A onipotência de Deus, ela não é meramente teórica ou acadêmica. É uma verdade rica com implicações práticas. Para começar, a crença na onipotência de Deus, ela é essencial à verdadeira adoração. O segundo livro de Reis, no capítulo 17, no versículo 36, diz o seguinte: mas temereis somente o Senhor que vos tirou da terra do Egito, com grande poder e com braço forte. A ele adorareis e a ele oferecereis sacrifícios. A compreensão da onipotência de Deus, ela é uma forte motivação para adorar, porque para o cristão, o poder divino é a base da confiança diária em Deus.
Quando nos sentimos inadequados, quando nos sentimos incapazes de fazer alguma coisa, nós devemos nos lembrar do que está escrito em Filipenses 4:13. Ele afirma o seguinte: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Efésios 3:20 também declara que Deus é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. Então, o poder de Deus, ele nos sustenta em nossa vida diária. E essa é uma grande fonte de encorajamento. Nenhum problema que enfrentamos é difícil demais para Deus resolver. Deus criou todo o universo simplesmente chamando-o à existência. Nenhum dos nossos problemas é páreo para o seu grande poder. Então, olha que poderoso isso. Nós precisamos entender a onipotência de Deus. O teor, a magnitude desses atributos importantes de Deus, para que a nossa adoração, não só a nossa adoração, mas a nossa vida diária, a nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus seja baseado realmente na verdade de quem Ele é. Efésios 6:10 diz o seguinte: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós não precisamos combater nossas batalhas com a nossa energia. Temos que lembrar que seu onipotente poder de Deus está disponível para nós. Quando o adversário vier, não lute, vá dizer ao comandante. Ele luta por nós. O segredo da nossa vitória é confiar no poder dele. João escreveu em 1 João 4:4: aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Não é preciso temer a apostasia ou a perda da salvação. Romanos 8:33-35 pergunta: quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou privação, ou perigo, ou espada? Não. Deus, ele é onipotente. E Paulo prossegue: pois tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículos 38-39. Olha que palavra poderosa. Nós temos que tomar posse da palavra poderosa de Deus, porque é a palavra que traz vida, é a palavra que nos fortalece, é a palavra que combate o inimigo, é a palavra que destrói as armadilhas do inimigo. Agora, para os descrentes, contudo, as implicações da onipotência de Deus são bem diferentes. O descrente, ele está em oposição a Deus, e para ele, o poder de Deus é uma ameaça. Significa que o seu julgamento é seguro. E como diz em Hebreus 10:31, e terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Embora esse poder tamanho lhe possa parecer assustador, lembre-se que Deus é bom. Ele pode fazer qualquer coisa conforme as suas infinitas habilidades, mas fará somente aquelas que são coerentes com ele mesmo. É por isso que ele não pode mentir, tolerar o pecado ou salvar pecadores que não se arrependem. Isso é fato, nós precisamos entender isso. Para concluir a nossa aula de hoje, em que falamos sobre o Deus imutável e o Deus onipotente, nós temos que entender que nós adoramos um Deus imutável, um Deus onipotente. Se isso deixa a Deus muito além da sua compreensão, então é algo bom. Porque se a ideia que você faz de Deus é de alguém simples, o suficiente para a compreensão pela mente humana, então o seu Deus não é o verdadeiro Deus. Qual é o conceito de Deus?
Você o vê como um ser eterno, infinito, onipotente, imutável e glorioso? Ou você, assim como muitos, tende a minimizar a grandeza de Deus, preferindo imaginá-lo como alguém que se pode ser manipulado ou enganado pela hipocrisia humana, ou como um ser utilitário, tal qual um gênio que pode receber ordens para cumprir o que desejamos, ou que está sempre à disposição para responder às nossas criancices, né? Às nossas, aos nossos desejos, muitas vezes infundados e distantes da palavra dele. Todos esses conceitos a respeito de Deus, eles são completamente pagãos. A visão da estabilidade do nosso Deus imutável produz um senso de segurança e firmeza em nossa vida incerta. Saber que Deus ele é imutável, que ele não muda, que a sua palavra não muda, é fonte de confiança, de segurança para as nossas vidas. E a compreensão de que o seu poder ele é ilimitado e irredutível também fortalece e encoraja até o crente mais fraco. Porque você conhecer Deus no poder dele, na onipotência dele, você sabe que nada pode contra ele. Porque agindo Deus, quem impedirá? A resposta natural a isso, a esse conhecimento, quando você se permite conhecer Deus nos seus atributos, na sua magnificência, a resposta natural a isso é o louvor que transborda numa vida plena de adoração. Então a sua adoração, ela deixa de ser algo simples, ela deixa de ser algo fútil, ela deixa de ser algo para momentos específicos e passa a ser uma vida, um estilo de vida. A sua adoração está nas suas palavras, a sua adoração está no seu modo de se vestir, a sua adoração está nas suas atitudes para com o seu próximo, para com a sua família, para com os outros cristãos. A sua atitude está de forma totalmente diferente quando você conhece, quando você sabe a quem você está adorando, diante de quem você está. De um Deus que é onipotente, de um Deus que é imutável, que não muda e que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Tudo que Deus espera de nós é que nós nos aproximemos dele com um coração sensível, com um coração em arrependimento, dispostos a mudarmos de vida e deixarmos que ele haja, deixarmos que ele traga a santidade dele para as nossas vidas. Amém? Então a nossa aula de hoje, ela nos levou a um passo a mais para conhecermos o Deus que nós adoramos, para entendermos que esse Deus grandioso, esse Deus maravilhoso, é o Deus que nos ama, é o Deus que nos guarda, que zela por nós, que segura na nossa mão e anda conosco todos os dias. Quando passamos a ter este conhecimento, conhecer o nosso Deus como Deus imutável, que não muda, como Deus onipotente, que tem todo o poder, quando entendemos que Deus tem alegria e tem prazer quando nós nos aproximamos com intimidade e relacionamento, quando buscamos os conselhos dele, quando confiamos nele e sabemos que ele pode todas as coisas e não é impossíveis para ele, então nós deixamos de ter uma vida triste, uma vida atribulada, porque nada tira a nossa alegria, nada tira a nossa esperança, porque a nossa mente e o nosso coração estão voltados para o Deus que ele é, e nós o conhecemos como ele é, nós o conhecemos os seus atributos. Amém? Na próxima aula nós estaremos dando continuidade ao estudo sobre os atributos de Deus, e eu tenho certeza que a cada atributo novo que você conhecer de Deus, que a cada característica nova que você conhecer do seu caráter, a sua vida vai mudar quando você passar a colocar em prática, a viver esse relacionamento com o Deus verdadeiro, da forma correta, na adoração aceitável, e você vai ter experiências novas com Deus. Amém? Então, na próxima semana nós nos encontramos novamente para darmos continuidade a esse estudo. Que a graça do Senhor esteja com vocês, que o amor de Deus esteja com vocês, que a comunhão com o Espírito Santo esteja com vocês, hoje e para todos sempre. Até logo!